ciclones, bombas e rios atmosféricos. Alguém está mexendo com o clima? Pergunta. Por William Engdahl. Publicado pela primeira vez em 17 de janeiro de 2023, este excelente texto de William Engdahl fornece uma compreensão das técnicas de modificação do clima. Nos últimos meses de 2023, o mundo estava ouvindo termos incomuns para descrever eventos climáticos extremos. Agora termos como ciclone, bomba ou rios atmosféricos são usados nos relatórios meteorológicos diários na TV para descrever o despejo de volumes recordes de chuva ou neve em regiões do mundo de uma forma extremamente destrutiva. A máfia verde alega, sem um pingo de prova factual, que tudo se deve à pegada de carbono muito grande do homem. Eles usam isso como uma desculpa para dobrar a aposta na eliminação gradual do petróleo, gás, carvão e energia nuclear, em favor da energia verde, impraticável e subsidiada pelos contribuintes, eólica ou solar não confiável. Será que essas calamidades climáticas anormais são de fato causadas pelo homem, mas não por emissões de CO2? Pergunta. Desde o final de dezembro, especialmente nos Estados Unidos, tem sofrido eventos climáticos severos da tempestade Bomb, ciclone que enterrou grande parte da costa leste, em neve recorde de Buffalo até a Flórida. Ao mesmo tempo, a costa oeste dos Estados Unidos, do estado de Washington até a costa da Califórnia, sofreu inundações extremas de onda após onda dos chamados rios oceânicos, carregando enormes volumes de água do Pacífico, causando inundações severas. Sem apresentar nenhuma prova científica, os ideólogos verdes alegaram que tudo se deve ao aquecimento global causado pelo homem, agora chamado de mudança climática para confundir a questão original, e argumentam por uma transição acelerada para um mundo despótico sem carbono. Um caso sério pode ser feito de que isso pode muito bem ser causado pelo homem, mas não por causa de muito CO2 ou outras emissões de gases de efeito estufa causado pelo homem. Pode ser devido à manipulação deliberada e maliciosa de nossos principais padrões climáticos. Geoengenharia pergunta. A tecnologia de manipulação do clima é uma das áreas que é altamente secreta e tem sido mantido longe do debate aberto desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela é frequentemente chamada de geoengenharia, ou mais recentemente, a menos ameaçadora intervenção climática, seja qual for o nome, envolve um homem mexendo com as complexidades do clima da Terra, com resultados potencialmente catastróficos. O que sabemos sobre as possibilidades? Pergunta. Após a Conferência Climática de Paris de 2015, o subsequente Acordo de Paris, Peter Wedge-Hams, professor de Física Oceânica na Universidade de Cambridge, juntamente com outros cientistas, líderes de aquecimento global, iniciou um apelo aberto para a geoengenharia para resolver a suposta crise climática e evitar o aquecimento global acima de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, uma média totalmente arbitrária. O que os cientistas pós-Paris afirmam é que nossas costas estão contra a parede, agora devemos começar o processo de preparação para a geoengenharia. Devemos fazer isso sabendo que suas chances de sucesso são pequenas e os riscos de implementação são grandes. O que eles não dizem é que a manipulação do clima por geoengenharia foi desenvolvida em segredo pelas agências militares e de inteligência dos Estados Unidos por décadas, dominando o clima em 2025. Em junho de 1996, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório com o título provocativo Clima como multiplicador de força dominando o clima em 2025. O relatório delineou as possibilidades de geoengenharia artificial para, entre outras coisas, aumentar a precipitação, tempestades, negar a precipitação, induzir secas, eliminar a cobertura de nuvens de um inimigo e outros eventos. Foi produzido para examinar os conceitos, capacidades e tecnologias que os Estados Unidos precisariam para permanecer com a força aérea e espacial dominante no futuro. O relatório observou no início a modificação do clima pode ser dividida em duas categorias principais: supressão e intensificação de padrões climáticos. Em casos extremos, pode envolver a criação de padrões climáticos completamente novos, a atenuação ou controle de tempestades severas, ou mesmo a alteração do clima global em uma escala de longo alcance ou longa duração. O documento da Força Aérea Americana também afirma: as tremendas capacidades militares que poderiam resultar deste campo são ignoradas por nossa conta e risco. A aplicação apropriada da modificação do clima pode fornecer domínio no campo de batalha a um grau nunca antes imaginado. A tecnologia está lá, esperando que a juntemos. Em 2025, ele afirmou: podemos possuir o clima. O relatório observa que na era Eisenhower, em 1957, o Comitê Consultivo do Presidente sobre o Controle do Clima reconheceu explicitamente o potencial militar da modificação do clima, alertando em seu relatório que ele poderia se tornar uma arma mais importante do que a bomba atômica. Isso foi há quase 7 décadas.
Consulte o documento original, documento da Força Aérea Americana intitulado O Clima como Multiplicador de Força Possuindo o Clima em 2025. A imagem é uma captura de tela de um vídeo do relatório enviado pela Força Aérea Americana em 2025. Voltando à Guerra do Vietnã, no final da década de 1960, o secretário de Estado Henry Kissinger e assim autorizaram uma geoengenharia ultra secreta com o codinome Operação Popeye da Tailândia sobre o Camboja, Laos e Vietnã, usando aviões militares WC-130 e jatos RF-4. As forças dos Estados Unidos pulverizaram iodeto de prata e iodeto de chumbo em nuvens de tempestade de monções sazonais para transformar as estradas de abastecimento do Vietnã do Norte em sumidouros de lama intransitáveis. A missão era criar chuva suficiente durante todo o ano para manter as trilhas de Ho Chi Minh bloqueadas. A operação secreta de geoengenharia foi tornada pública pelo premiado jornalista Simon Resch em 1972, resultando em audiências no Congresso, poucos anos depois, em 1976, uma lei ineficaz foi aprovada exigindo que todos os atores relatassem anualmente ao governo NOAA qualquer modificação climática realizada. Digo isso assim ao Pentágono. Aquecedores ionosféricos e tecnologia de ressonância atmosférica. Desde a década de 1970, o trabalho em geoengenharia artificial se tornou mais sofisticado e também muito mais secreto. O método tradicional de fazer chuva semeadura de nuvens por aviões dispersando tipicamente partículas de iodeto de prata em nuvens contendo gotículas de água para induzir chuvas tem sido usado desde a década de 1940. No entanto, desde a década de 1990, na época em que a Força Aérea Americana publicou o ETER, as Forças Multiplier, Ning de Whopper, em 2025, novos métodos significativos foram desenvolvidos com alcance e efeito muito maiores e bem antes de 2025. Notavelmente, o relatório da Força Aérea Americana de 1996 declarou: a modificação da ionosfera é uma área rica em aplicações potenciais e também existem prováveis aplicações derivadas que ainda não foram previstas. Muita atenção e preocupação internacional foram dadas a um projeto de pesquisa ionosférica da Força Aérea dos Estados Unidos no escritório de pesquisa naval HARP, em Gacona, Alasca. Em janeiro de 1999, a União Europeia chamou o projeto de preocupação global e aprovou uma resolução pedindo mais informações sobre seus riscos à saúde e ao meio ambiente. Washington ignorou o chamado. A maioria dos dados de pesquisa do HARP foi classificada por razões de segurança nacional, levando a ampla especulação de atividade sinistra. Em 1985, enquanto trabalhava para a Arco Oil Company, com uma bolsa da DARPA, do Pentágono, um físico brilhante, Dr. Bernard Strunge, registrou uma patente para um método e aparelho para alterar uma região na atmosfera e ionosfera ou magnetosfera da Terra. A descrição da patente alegava que um feixe específico de ondas de rádio poderosas na ionosfera poderia causar aquecimento e elevar a ionosfera da Terra. Poderia ser usado para controlar o clima, alterando correntes de jato, mudando tornados ou criando ou negando chuvas. A Arco foi abordada pelos militares dos Estados Unidos e vendeu a eles o direito de patente de seu então funcionário, Dr. Bernard Strunge. Os militares dos Estados Unidos então teriam transferido o direito da patente para a principal contratada militar, a Raytheon. A Raytheon também estaria envolvida na construção de todos os principais conjuntos de radares de aquecimento da ionosfera globalmente. Coincidência? Pergunta. Um porta-voz do HARP negou que tenha usado a patente de Strunge no HARP. Eles não mencionaram nenhum dos outros sites. No entanto, o HARP é um conjunto de antenas de radar em fase altamente potente, direcionada à ionosfera. Às vezes é chamado de aquecedor único. A ionosfera é uma camada de alta altitude da atmosfera com partículas altamente carregadas de energia. Se a radiação for projetada na ionosfera, enormes quantidades de energia podem ser geradas e usadas para aniquilar uma determinada região. Inicialmente, seu próprio site, agora excluído, afirmava que HARP era um esforço científico voltado para o estudo das propriedades do comportamento da ionosfera, tanto para fins civis quanto de defesa. O HARP em Gacona foi oficialmente fechado pelo Exército dos Estados Unidos em 2013. Em 2015, eles transferiram oficialmente a operação do HARP para seu parceiro civil, a Universidade do Alasca, em Fairbanks.
O fechamento forneceu a desculpa para interromper a transmissão ao vivo dos sinais de RAP em um site público que havia dado fortes evidências de ligações entre as atividades do RAP e grandes catástrofes climáticas, como o furacão Katrina, o terremoto de Chengdu em 2008 na China. A operação da instalação foi transferida para a Universidade do Alasca em 2015. Alguns investigadores especularam que o Gakona HARP é uma distração dissimulada, um local inocente aberto ao escrutínio acadêmico, enquanto que a manipulação ionosférica militar séria ocorre em outros locais, outros secretos. Em 2015, as agências militares governamentais dos Estados Unidos, como a NOAA, haviam se movido muito além das capacidades do RAP. Eles supervisionaram a construção de matriz de calor de radar ionosférico de matriz em fase muito mais potente ao redor do mundo. Isso incluiu um RIPAS mais potente, uma instalação de 70 megawatts a leste de Fairbanks. Também incluiu o Observatório de Arecibo, anteriormente conhecido como Observatório da Ionosfera de Arecibo, instalação de 2 megawatts em Porto Rico, Radamu, instalação de 1 megawatt no Japão, e a mãe de todas as matrizes de radar de aquecimento atmosférico, EISCAT, instalação de 1 gigawatt em Tromsø, norte da Noruega. O RAP é apenas uma instalação de 3,6 megawatts. Muitos outros locais de aquecedores de ionosfera de matriz em fase são classificados como secretos ou fornecem poucas informações. Acredito que um deles esteja na base da Força Aérea em Vandenberg, no sul da Califórnia, outros em Millstone Hill, Massachusetts, outro em Taiwan e nas Ilhas Marshall. Completaram em outras agências governamentais relevantes, os Estados Unidos optam por dizer pouco ou nada sobre sua interligação e utilização na alteração climática. Somos deixados a especular. A empresa militar Raytheon, que obteve as patentes de Westwood da Arco, supostamente está envolvida em muitos desses locais no mundo todo. China também pergunta. Como o trabalho do governo dos Estados Unidos em geoengenharia foi classificado e mantido longe de uma discussão pública aberta, não é possível provar em um tribunal que eventos como os estados da costa leste ou o furacão Ian na Flórida, em setembro de 2022, uma das tempestades mais poderosas que já atingiu os Estados Unidos, as inundações recordes de janeiro de 2023, de ondas repetidas de tempestades do rio atmosférico que açoitaram a Califórnia após uma seca extraordinária, são simplesmente aberrações naturais. Não há evidência científica de que seja devido a um excedente de CO2 na atmosfera, mas, como acima sugere, há um enorme corpo de evidência apontando para atores maliciosos com poderes de Estado usando a geoengenharia para não se beneficiar. Mesmo que a geoengenharia feita pelo homem pudesse se beneficiar. Em 2018, a mídia chinesa relatou que a Academia de Tecnologia de Voo Espacial de Xangai do Estado estava lançando um vasto projeto de geoengenharia, Tianhe, que se traduz como Rio do Céu, projeto que supostamente será baseado no Alto Planalto tibetano, fonte de alguns dos maiores rios do mundo, tem como objetivo transferir enormes volumes de água do sul, abundante em chuvas, para o norte árido. Ele deveria ter começado a operar em 2020, mas nenhum detalhe foi publicado desde então. Discussões recentes sobre o projeto de Bill Gates, como o físico de Harvard, David Cage, para liberar partículas de carbono de cálcio bem acima da Terra para imitar os efeitos das cinzas vulcãs bloqueando o Sol. Ou os experimentos recentes Mark Sunsets para lançar balões meteorológicos de dióxido de enxofre do Baixo México para bloquear o Sol são claramente concebidos como distrações para esconder o quão avançada é a geoengenharia real do nosso clima. Opinião, tirar mais proveito da cooperação de defesa entre os Estados Unidos e a Austrália por Matthew Sussex e Peter Tesh. Ao analisar as tentativas dos Estados Unidos de aumentar seus laços de defesa com parceiros do Indo-Pacífico, é comumente assumido que o relacionamento Austrália-Estados Unidos está entre os frutos mais fáceis de colher. Há boas razões para essa visão. Uma é a longa e profunda história da aliança que os australianos regularmente se referem como a base da política de segurança de Canberra. Outra é a importância que a Austrália deu a uma presença militar aprimorada dos Estados Unidos em uma era de competição acirrada entre grandes potências
E um terceiro é o Acordo AUKUS, que promete entregar submarinos nucleares da classe Virgin dos Estados Unidos para a Marinha Real Australiana, bem como aprofundar a colaboração e desenvolvimento de tecnologia de defesa da próxima geração. Mas seria um erro grave pensar que não há desafios em aprofundar a integração de defesa Estados Unidos e Austrália. Por exemplo, Canberra e Washington tendem a ver os desafios do Indo-Pacífico através de diferentes extremidades de um telescópio estratégico. É verdade que ambos veem a China como principal ameaça ou desafio de ritmo, para usar o termo dos Estados Unidos, e ambos veem o principal domínio a ser protegido como o marítimo. No entanto, eles diferem sobre onde o local mais provável de conflito futuro pode estar. Os Estados Unidos estão focados em Taiwan e na potencial guerra em oceanos abertos, enquanto a Austrália vê o principal desafio em termos de frustrar os esforços para negar-lhe acesso às rotas marítimas de comunicação e comércio. Em outras palavras, os Estados Unidos veem um risco de guerra em termos de alto nível, abrangendo grandes distâncias marítimas, enquanto a Austrália, as principais tarefas de suas forças armadas muito menores são mais locais e litorâneas. Há também outros pontos de disjunção potencial. A Austrália não terceiriza decisões soberanas sobre ir ou não à guerra, e tem interesses diferentes que moldam suas percepções de ameaça. De fato, embora haja amplo acordo bipartidário sobre o valor da aliança, isso não se traduz automaticamente em uma disposição australiana de seguir Washington, sem questionar em todos os conflitos. Um caso em questão é Taiwan, onde os debates domésticos australianos não oferecem consenso sobre se defender TP é um interesse nacional vital. Felizmente, há passos claros que Washington e Canberra podem tomar para alinhar melhor suas posturas de defesa mútua. Isso é ajudado pelo fato de que ambas as nações permanecem estritamente alinhadas em perspectiva estratégica. E mais importante, vemos essa tarefa como sendo mais fácil de realizar se for direcionado em termos dos efeitos específicos. Os Estados Unidos e a Austrália estão buscando gerar, uma vez, em vez de adaptar termos frequentemente amorfos como dissuasão integrada. Ao olhar para os efeitos desejados do alinhamento de segurança e defesa dos Estados Unidos e Austrália, 3 arenas se destacam. A primeira delas são os recursos ou as capacidades que ambas as nações podem trazer para suportar em crises futuras. Aqui, enquanto a Austrália vem desenvolvendo rapidamente a capacidade de adquirir armas de ataque de longo alcance para manter os adversários em risco, deve-se reconhecer que a Austrália será capaz de contribuir muito pouco extra em tempos de capacidade de deter a China no curto prazo. Mesmo quando as capacidades da Austrália forem aprimoradas via AUKUS, ainda há pelo menos uma década de distância. Suas forças serão muito mais adequadas para a dissuasão em águas verdes, portanto, aumentar a capacidade dos militares dos Estados Unidos e da Austrália de conduzir operações conjuntas no nexo terra-mar seria um passo importante em direção ao alinhamento mais próximo. O mesmo aconteceria com o apoio mais forte dos Estados Unidos à vantagem de proximidade da Austrália em relação às nações insulares do Pacífico Sul, que continuarão a ser agressivamente cortejadas pela China por meio de propostas de investimento e parceria de segurança. E, finalmente, desenvolver a capacidade de responder melhor às operações híbridas chinesas abaixo do limiar em um contexto marítimo, inclusive articulando a narrativa regional mais convincente sobre a necessidade de defender o direito internacional e a estabilidade estratégica, ancoraria melhor as operações marítimas conjuntas dos Estados Unidos e da Austrália, especialmente no mar da China Meridional. Uma segunda arena, Austrália e Estados Unidos deve dedicar atenção às preocupações com relacionamentos com outros atores regionais. Claro, há obstáculos para o equilíbrio em toda a região. A Índia, por exemplo, está menos interessada em combater o poder chinês no leste asiático do que no sul da Ásia continental e no Oceano Índico. E muitos estados da ASEAN veem a China como crucial para sua prosperidade futura. No entanto, há oportunidades em promover a cooperação SPOC entre parceiros de segurança bilaterais dos Estados Unidos. Mais notavelmente, essas são com o Japão e a ROC, ambos os quais têm gradualmente chegado à ideia de que investir na manutenção da ordem de segurança regional faz sentido. Aqui, aprofundar o alinhamento estratégico do Japão e Austrália por meio do planejamento de cenários, intensificar a participação do ROC em exercício militar sediado pela Austrália e aumentar a cooperação por meio de arranjos mini-laterais frouxos como o AP4 seria um passo na direção certa, mas também haveria mais esforço para reforçar os laços Austrália-Indonésia de uma forma que esteja ciente das preferências de Jakarta pelo não alinhamento, mas, no entanto, busque estabelecer acordos sobre contingências futuras nas quais a Indonésia e possivelmente Brunei também possa permitir o trânsito, sobrevoo e reabastecimento de ativos militares australianos e norte-americanos. Finalmente, os Estados Unidos e a Austrália devem buscar construir resiliência em ordem regional. Isso pode incorporar uma série de iniciativas, uma abordagem mais católica para compartilhamento de inteligência em parceiros selecionados,
Cooperação em tecnologia de ponta, especialmente em inteligência artificial, com nações avançadas como Singapura, a elaboração de normas de comportamento em domínios marítimos, espaciais e cibernéticos, e rechaçar de forma mais coerente os esforços de desinformação em torno das alianças AUKUS e Estados Unidos de forma mais geral, que atualmente estão, em grande parte, sem contestação. Juntos, esses três conjuntos de cooperação ajudarão a Austrália e os Estados Unidos a alinhar melhor suas políticas de defesa para produzir efeitos importantes. Eles farão melhor uso das capacidades específicas de cada parceiro, alavancarão relacionamentos regionais de forma mais eficaz e ajudarão a sustentar uma ordem de segurança que seja mais resiliente à pressão externa. Mais importante, eles representam a evolução lógica em um relacionamento próximo de defesa e segurança que é interligado, mas movido por considerações que naturalmente não são idênticas. Pentágono. Estados Unidos aprovam venda de sistemas antiaéreos NASAMS a Taiwan por 1,16 bilhão. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a possível venda de sistemas de defesa antiaérea e radares para Taiwan. De acordo com o Pentágono, a compra de armas americanas por Taiwan exigirá que vários cidadãos estadunidenses viajassem para lá. Em um comunicado de imprensa emitido na sexta-feira, 25 de 10 de 2024, a Agência de Cooperação de Segurança da Defesa no Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que tinha obtido a aprovação de uma possível venda militar estrangeira ao Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei, nos Estados Unidos, do Sistema Nacional Avançado de Mísseis Terra NASAMS e equipamentos relacionados por um custo estimado de 1,16 bilhão de dólares. De acordo com o documento, Taipei havia solicitado 3 unidades do sistema fabricado pela Raytheon e 123 mísseis. O comunicado observa que a implementação desta venda proposta exigirá a designação de aproximadamente 26 representantes do governo dos Estados Unidos e 34 representantes da empresa contratante para viajar ao destinatário por um período prolongado para fornecer suporte técnico e treinamento ao pessoal militar local. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou um pacote militar de 567 milhões para a ilha, uma medida que provocou duras críticas como uma tentativa de minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Sabendo que o Brasil precisa substituir urgente os AMX, Itália não desiste, oferecerá a Lula 24 aviões de combate leve M346 para a FAB e ao menos 6 para a Marinha, solução moderna de custo acessível. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, vai aproveitar a pauta com Lula durante a cúpula de líderes do G20, que acontecerá em novembro no Rio de Janeiro, para discutir a possibilidade de fornecer novas aeronaves para o país. As informações foram reveladas nesta sexta-feira, 25 de outubro, pela coluna Radar da revista Veja. Sabendo que a FAB precisa substituir urgentemente os AMX, também desenvolvidos em cooperação com a Itália, a primeira-ministra pensa em oferecer ao presidente 24 aviões de combate leve M346 para a Força Aérea Brasileira e ao menos 6 para a Marinha do Brasil. O assunto não é exatamente novo desde 2020, conforme a reportagem da Folha de São Paulo na época. Circula informação de que a companhia italiana Leonardo International tem interesse em vender ao Brasil os caças M345 e M346 para combate e treinamento de pilotos, uma vez que estão no patamar tecnológico intermediário entre os Super Tucanos usados atualmente e os Gripen, comprados da sueca Saab. Em 2022, o então comandante da FAB, tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, foi convidado a conhecer o sistema de treinamento para pilotos de caça na base aérea de Les. Na oportunidade, ele voou com o M346 e afirmou que o momento era importante para estreitar as relações com a Itália. A própria Leonardo descreve o M346 como uma versão de combate leve com capacidades multifuncionais como missões de apoio aéreo aproximado mesmo em áreas urbanas, reconhecimento tático, interdição aérea de campo de batalha para a defesa nacional. A aeronave tem 10,14 metros de envergadura de asa da asa e 11,49 metros de comprimento, velocidade máxima de 1.065 km por hora em baixa altitude, 2 motores Honeywell F-12 4 GA200 turbofans. Irã fabricará caças Su-30 e Su-35, fortalecendo sua defesa e força aérea. Fontes da Turquia indicam que Teherã já recebeu a licença para fabricar essas aeronaves. O Irã está prestes
a entrar em uma nova fase de sua estratégia de defesa com planos avançados para a produção local dos caças russos Su-30 e Su-35. Fontes da Turquia indicam que terão já recebido a licença para fabricar essas aeronaves com uma fábrica de montagem em andamento para ser inaugurada em breve. Esse projeto visa fortalecer a força aérea iraniana e possibilitar a produção de até 72 caças Su-35 Flanker, embora o número de Su-30 Flanker em ser planejados ainda não tenha sido especificado. Produzir aeronaves de combate fortalece a defesa do Irã, que gera empregos e impulsiona a indústria de aviação. A parceria estratégica com a Rússia reduz a dependência externa. Esse movimento é crucial sob sanções e pressão do Ocidente e de Israel. Essa decisão de fabricar localmente os caças Su-30 e Su-35 tem um peso estratégico relevante para o Irã. Segundo o ministro da Defesa iraniano, Mohammad Reza Gharaie, o Irã tem investido em infraestrutura para desenvolver esses caças multifuncionais, uma clara mudança de postura que reflete o desejo do país de alcançar maior autonomia na área de defesa. Em julho de 2023, o ministro sugeriu que o Irã está preparado para fabricar aeronaves de alto desempenho em seu próprio território, o que confirma o avanço da indústria militar iraniana e sua capacidade de inovação tecnológica. Analistas militares acreditam que essa produção doméstica é uma resposta estratégica à complexidade crescente da situação no Oriente Médio. Com os caças Su-30 e Su-35 fabricados localmente, o Irã eleva seu nível de prontidão militar, possibilitando uma defesa mais robusta frente às possíveis ameaças da região. Os caças Su-30 e Su-35 desenvolvidos pela Sukhoi são aeronaves de combate multifuncionais, cada uma com características únicas que fortalecem as capacidades da Força Aérea Iraniana. O Su-30 é um caça de longo alcance em 2 lugares, ideal para missões de patrulha extensiva, com um raio de combate de até 3.000 km. Sem necessidade de reabastecimento, ele é projetado para conduzir operações de combate de diversos tipos, utilizando mísseis como o R-77 e o KH-29. Em contrapartida, o Su-35 é uma versão aprimorada do Su-30, equipado com motores AL-41F1S, que proporciona maior manobrabilidade e um radar avançado IRIS-E. Esse radar vai detectar os aéreos a até 400 km de distância, aos terrestres a até 200 km, além de permitir o uso de mísseis de última geração, como o R-77 e o KH-58, que oferece capacidade de ataques precisas. Ao consolidar a produção desses modelos, o Irã não apenas amplia seu poder militar, mas também redefine o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Essa parceria estratégica com a Rússia destaca o potencial do Irã em fortalecer sua segurança regional e aumentar sua influência geopolítica. Exército israelense confirma a ofensiva contra o Irã. Israel usou mais de 100 aeronaves no ataque dos mídias. O som de várias explosões foram ouvidos reiterando. As forças de defesa de Israel confirmaram ataques contra alvos militares do Irã em resposta aos bombardeios iranianos realizados em 1º de outubro. Em resposta a meses de ataques contínuos do regime iraniano contra o Estado de Israel, as forças de defesa de Israel estão atualmente a realizar ataques precisos contra alvos militares do Irã, afirma o exército iraniano e israelense em comunicado. Ainda segundo a declaração, o Irã e seus aliados da região têm atacado incansavelmente Israel desde 7 de outubro de 2023 em 7 frentes, incluindo ataques diretos a partir do solo iraniano. Como qualquer outro país soberano do mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder às nossas capacidades defensivas e ofensivas e estão totalmente mobilizadas. Faremos tudo o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel, acrescenta. De acordo com o The Jerusalem Post, Israel utilizou mais de 100 aeronaves durante o ataque lançado contra o Irã, incluindo um caça F-35. Mais de 100 aeronaves participaram do ataque ao Irã a uma distância de 2.000 km, incluindo o moderno caça Silt F-35, afirma a mídia. No dia 1º de outubro, o Irã lançou dezenas de mísseis contra o território israelense em ação que o presidente iraniano Masoud Pezeshkian chamou de resposta legítima ao interesse da paz e da segurança do Irã e da região. O exército israelense estima que cerca de 180 mísseis balísticos foram lançados do Irã, muitos dos quais foram interceptados. Já Teherã afirma que a maioria dos projetos atingiu alvos militares de segurança israelenses. Na ocasião, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou o ataque como um grande erro e prometeu que o Irã pagaria. Esse foi o segundo ataque direto que o Irã lançou a partir de seu território contra Israel, depois de um lançamento massivo de drones e mísseis no dia 13 de abril. Em retaliação, bombardeio ao consulado iraniano em Damasco, na Síria. Não houve explosões na refinaria de Teherã durante o recente ataque israelense, informou a agência de notícias estatal iraniana Tasnim. A agência de notícia Shafqina também confirmou que as instalações nucleares iranianas não foram alvos. Segundo a Shafqina,
Não houve relato de vítimas entre militares iranianos em meio a relatos de supostas explosões de Teherã. Al-Tasnim acrescentou que os centros militares do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica no oeste e sudoeste de Teherã não foram danificados após o ataque com mísseis israelenses na noite de sábado. Israel alertou o Irã sobre o ataque e seus alvos com antecedência, diz mídia. Israel alertou o Irã com antecedência sobre o ataque e os alvos potenciais, apelando para o país não conduzir um ataque de retaliação, relatou o portal Axios em referência a 3 fontes informadas. O exército israelense anunciou na noite para sábado, 27 de 10 de 2024, sobre ataques a alvos militares no Irã, como parte de sua resposta aos ataques contra o Estado judeu em 1º de outubro. O canal CBS News, citando uma fonte, informou que o ataque israelense ao Irã foi limitado a objetivos militares e não se estendeu às instalações nucleares ou petrolíferas. Os israelenses deixaram claro para os iranianos o que eles vão atacar em geral e o que não vão atacar, disse uma das fontes. De acordo com as fontes, o anúncio israelense foi uma tentativa de limitar a troca de ataques em curso entre Israel e Irã e evitar uma escalada maior. Segundo o portal, Israel também advertiu o Irã para não responder ao ataque planejado, enfatizando que se um ataque retaliatório de Teherã for realmente efetuado, Tel Aviv responderá com um ataque ainda mais poderoso, especialmente se civis foram afetados. Por sua vez, funcionários americanos esclareceram que esperam que o Irã responda ao ataque israelense nos próximos dias, mas de uma forma limitada que permita a Israel parar o ciclo de represálias. Mídia, através de intermediário, Irã informou Israel sobre não ter plano de responder ataques. O Irã informou a Israel por meio de um intermediário estrangeiro que não tem planos de responder ao bombardeio noturno no território iraniano, informou a emissora Sky News Arábia neste sábado, 26 de 10 de 2024, citando suas próprias fontes familiarizadas com o assunto. O exército israelense disse que atingiu na noite de sábado alvos militares no Irã em resposta aos ataques do Estado judeu em 1º de outubro. O ataque israelense ao Irã foi limitado a alvos militares sem envolver instalações nucleares ou petrolíferas. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores iraniano condenou veementemente a ação e a classificou como uma clara violação do direito internacional, da Carta da ONU e do artigo sobre proibição de ameaça ou uso de força contra a integridade territorial e a soberania dos Estados. Referindo-se aos avisos das autoridades iranianas competentes, o Ministério diz, com base em seu direito inerente à legítima defesa estipulado no artigo 51 da Carta da ONU, a República Islâmica do Irã considera-se legítima e obrigada a se defender contra ataques estrangeiros de agressão, disse a nota deste sábado, 26 de 10 de 2024, citado pela agência Tasnim. Teherã também pediu à comunidade internacional que tome medidas coletivas urgentes para impedir as tentativas de Israel de iniciar uma guerra no Oriente Médio e observou que o Irã empregará todas as capacidades físicas e espirituais da nação iraniana para proteger seus interesses e segurança. A chancelaria iraniana também sublinhou que a causa raiz das tensões e da insegurança na região é a continuação da ocupação do regime israelense e das ações ilegais e criminosas, especialmente o genocídio do povo palestino nos atos de agressão contra o Líbano, que são realizados com total apoio militar e político dos Estados Unidos e de alguns outros governos ocidentais. O ataque israelense na madrugada deste sábado deixou 2 soldados iranianos mortos e alguns locais sofreram danos limitados.
bases militares mais secretas do Brasil, poderosas construções subterrâneas da Força Aérea Brasileira capazes de suportar ataques nucleares revelam segredos e teorias da conspiração. Você já imaginou os segredos e mistérios que podem estar escondidos nas bases militares mais secretas do Brasil? Pergunta. Conheça as 5 instalações mais enigmáticas da Força Aérea Brasileira, onde acontecimentos estranhos, tecnologias, usos secretos e teorias da conspiração se encontram, criando um cenário digno de filme de espionagem. Prepare-se para a jornada fascinante pelos locais mais protegidos do Brasil, onde a realidade supera a ficção e o desconhecido. Desperta nossa curiosidade. Hoje vamos explorar as 5 bases militares mais misteriosas da Força Aérea Brasileira. Essas instalações têm uma história rica e são envoltas em mistério e sigilo, o que desperta curiosidade e fascinação de muitos. Inaugurado em 1983, o Centro de Lançamento de Alcântara é um espaço posto da Agência Espacial Brasileira, subordinado à Força Aérea Brasileira, localizado no município de Alcântara, na costa atlântica do norte do Brasil, no estado do Maranhão. O Centro de Lançamento de Alcântara é a base de lançamento de foguetes espaciais mais próxima da linha do Equador em todo o mundo, conferindo ao Brasil uma vantagem significativa no lançamento de satélites e foguetes. Em 2003, a base foi palco de um trágico evento para o Programa Espacial Brasileiro. O veículo lançador de satélites VLS-1 explodiu ainda no solo 3 dias antes do lançamento, matando 21 técnicos, engenheiros e cientistas. As investigações apontaram uma descarga elétrica de origem indeterminada como a causa da explosão. No entanto, algumas suspeitas não confirmadas sugeriram sabotagem por agentes secretos ou forças especiais estrangeiras, uma crença compartilhada por muitos que acompanham notícias na área militar e espacial. Devido a esses acontecimentos, a base tornou-se uma das bases mais protegidas e sigilosas da Força Aérea Brasileira. A habitação, presença civil são proibidas no perímetro da base, com patrulhas constantes de militares da Polícia e da Aeronáutica. Embarcações são proibidas de navegar próximas às margens da base. E aeronaves também são proibidas de sobrevoar a área. Além disso, atividades de inteligência da ABIN, do GSI e da própria FAB são intensamente realizadas na base, conferindo à base uma área de grande mistério. Instituto de Aeronáutica e Espaço é responsável pelo desenvolvimento de projetos militares sigilosos da Força Aérea Brasileira. Localizado em São José dos Campos, interior de São Paulo, o Instituto de Aeronáutica e Espaço é parte do Complexo Militar Aeronáutico, subordinado ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Fundado em 1969, a base é responsável pelo desenvolvimento de projetos militares sigilosos da Força Aérea Brasileira, incluindo o Programa Espacial Brasileiro, foguete sonda e o foguete VS-40. A base também desenvolveu a bomba termobárica Trocana, cuja certificação foi divulgada com sucesso, mas poucos detalhes foram revelados. Além disso, a base está trabalhando em uma tinta aeronáutica secreta que promete transformar o F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira em um avião semi-furtivo. O Instituto também foi responsável pelo desenvolvimento de um míssil balístico para o Programa Nuclear Brasileiro Paralelo, brasileiro em 1978. Devido à natureza sigilosa de suas atividades, a base foi alvo de espionagem e pressões internacionais. Como revelado pelo Wikileaks, em 2009, documentos vazados indicam que os Estados Unidos se opuseram à transferência de tecnologia espacial soviética ao Brasil, pressionando a Ucrânia a não colaborar com o Programa Espacial Brasileiro. Centro de Lançamento de Barreira do Inferno, a primeira base de lançamento de foguetes espaciais da América do Sul. Fundada em 1965 em Parnamirim, Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno é a primeira base de lançamento de foguetes espaciais da América do Sul. A base está envolta em cultura popular e no imaginário de muitos era visto como a base militar brasileira mais poderosa, supostamente escondendo mísseis balísticos nucleares durante o regime militar. A aura nuclear da base não se deve apenas ao seu nome sugestivo, mas também ao fato de ter sido o local proposto para o lançamento de mísseis balísticos nucleares do Programa Nuclear Paralelo em 1978. A base desempenhou um papel fundamental no controle do tráfego aéreo civil e militar brasileiro, com informações sobre suas capacidades sendo altamente sigilosas. Base da Serra do Cachimbo, escolhida para teste de armamentos com mísseis e bombas, inaugurada em 1954 no Pará e oficialmente denominada Campo de Provas Brigadeiro Veloso. A base da Serra do Cachimbo é conhecida pelas suas polêmicas e mistérios. Fundada em uma área de selva amazônica, a base ocupa 21.600 km, comparável ao estado de Sergipe, e é isolada dos grandes centros urbanos. A Serra do Cachimbo foi escolhida em 1979 pela Força Aérea Brasileira para teste de armamentos com mísseis e bombas, incluindo buracos de 320 metros de profundidade,
para teste de bombas nucleares descobertos por repórteres em 1986. Esses buracos foram fechados em 1990 por ordem do presidente Collor, que era contrário ao desenvolvimento de armas nucleares. Sindactas, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, possui uma extensa infraestrutura subterrânea, podendo suportar ataques nucleares. Os Sindactas são responsáveis pelo controle de tráfego aéreo civil e militar no Brasil. Essas bases são estrategicamente importantes por sua destruição em tempo de guerra. Comprometer a capacidade de coordenação das operações militares aéreas. Informações sobre os Sindactas são extremamente sigilosas, incluindo o alcance máximo de seus radares. Estima-se que os Sindactas cobrem grande parte da América do Sul com infraestrutura subterrânea para operar em condições extremas. O SINDAC 3 em Curitiba possui uma extensa infraestrutura subterrânea, podendo suportar ataques nucleares. Supostamente, todos os SINDACs têm alguma forma de infraestrutura subterrânea, sendo de Brasília um possível abrigo nuclear para a presidência da República. Estas bases da Força Aérea Brasileira são envolvidas em mistério e sigilo, despertando a curiosidade e especulação sobre suas reais capacidades e atividades. Sejam verdadeiras ou não os rumores, a aura de mistério que cerca essas instalações militares certamente contribui para o fascínio que elas exercem sobre o público.